Eu vou dizer boa tarde, porque nós estamos aqui às 5 horas da tarde. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para falar de um tema que, a meu ver, é muito importante para os alunos do curso de Sociologia, pós-graduação e também para os alunos da graduação, sem dúvida alguma. E eu, antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelas professoras, a Lucy e a professora Tatiane, e também parabenizá-las pela iniciativa. A meu ver, é uma iniciativa excelente do meu ponto de vista, né? Bom, meu nome é Maria Aparecida de Moraes Silva, sou bastante conhecida aqui pelos alunos, pelos colegas como Maria ou Maria Moraes, e eu sou professora visitante do programa de pós-graduação em Sociologia e estou com uma bolsa da CAPES até o próximo ano. E a minha instituição de origem é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Unesp de Araraquara. Bem, não vou dizer a vocês que eu sou especialista em Sociologia Rural, porque, a meu ver, eu não gosto de ser especialista e eu sempre digo que eu não sou especialista em nada. Se fosse para a minha vontade, existiria sociologia, porque é impossível conhecer a sociologia rural sem conhecer a sociologia urbana, sem conhecer outras sociologias, então não cabe, do meu ponto de vista, um conhecimento descartado da área realmente. E também não cabe um conhecimento descartado das próprias ciências sociais e até mesmo das ciências humanas. É claro que nas nossas escolhas nós sempre temos aí um certo direcionamento. Então, o tema das minhas pesquisas, de modo geral, sempre versou para uma realidade que é considerada realidade rural, mas também não é tão rural porque eu trabalho com os trabalhadores rurais que vivem na cidade. Então eu poderia também pensar que o meu tema é urbano, não é tão somente rural. Então haveria isso, a sociologia rural. E como é que eu cheguei a essa sociologia rural, então como é que eu cheguei ao tema dos trabalhadores rurais? Durante a minha graduação, eu infelizmente não tive assim oportunidade de fazer uma iniciação científica, mesmo porque naquele momento não havia uma iniciação científica. Era assim um momento em que não havia bolsas e o que eu pude fazer durante a minha graduação foi participar de algumas pesquisas desenvolvidas pelos professores. Então participei como aplicadora de questionários, também participei como organizadora de entrevistas, mas de qualquer forma não tive assim um trabalho específico de iniciação científica. Então eu fui trabalhar com pesquisa realmente no meu mestrado e doutorado, que eu fiz em Paris, na França. E justamente naquele momento eu tive que aprender aquilo que eu não aprendi antes, que era exatamente trabalhar em campo. Com um objeto específico que fosse, digamos assim, da minha escolha, ou pelo menos da minha maior preferência. Mas, em virtude de ter tido assim, sempre uma boa formação, eu não tive problemas, posso dizer. Então, eu fiz os cursos na França, e depois vim ao Brasil para fazer a pesquisa de campo. Foi uma pesquisa, sobretudo, de cunho qualitativo, e depois passei, quer dizer, o que ocorreu tanto no mestrado quanto no doutorado foi uma preocupação mais no sentido de trabalhar com uma teoria e analisar as entrevistas e também os documentos acerca da realidade que eu estava trabalhando, que era sobre
A proletarização existente no meio rural paulista, sobretudo aí a partir dos anos 60. Especificamente, como é que se deu a expulsão do trabalhador residente, que era basicamente o colono, e a transformação desse trabalhador naquilo que veio a ser conhecido depois como trabalhador boia fria. Quer dizer, esse foi o tema. E a pesquisa realmente foi uma pesquisa que foi realizada em alguns municípios na região de Ribeirão Preto. Bem, eu gostaria também de dizer a vocês que para fazer uma pesquisa é necessário assim ter uma teoria bem definida, quer dizer, sem ter essa teoria bem definida, dificilmente a gente vai conseguir realizar uma boa pesquisa de campo. Então, há necessidade de um arcabouço teórico que funcione como uma espécie de luz para depois, antes, né, da própria entrada em campo. E essa entrada em campo não significa necessariamente que nós vamos aplicar aquele modelo teórico, porque muitas vezes o que nós vamos encontrar em campo é uma realidade que até certo ponto pode ser diferente daquela teoria, não é isso? Então, a teoria, ela é uma luz, mas ela não, a teoria por si mesma, ela não se esgota numa pesquisa. Necessariamente há necessidade dessa investigação para que nós possamos depois realizar um diálogo com essa teoria. Não se trata propriamente, do meu ponto de vista, de testar esta ou aquela hipótese, né? Porque isso, a meu ver, eu acho que seria muito um traço da objetividade. Então, é claro que a gente tem hipóteses, ou então tem mais de uma hipótese, mas não significa dizer que a teoria seria praticamente uma camisa de força, um modelo pronto, e aí nós vamos a campo, encontramos os dados e depois comprovamos aquela hipótese. Então, nesse sentido, eu vou dar um exemplo a vocês, que a partir exatamente da minha experiência, que foi quando eu descobri somente em campo a questão de gênero. Porque durante a minha pós-graduação eu vi classe social. E também é preciso dizer que a minha formação é uma formação basicamente marxista, o que não significa que eu só veja Marx e só leia Marx. É claro que muitos outros autores fazem parte das minhas reflexões. Bem, então, tendo essa formação marxista, eu privilegiei na minha tese, tanto no mestrado quanto na tese, a categoria classe, e eu enxergava classe. E como é que eu descubro uma outra categoria, que foi a categoria gênero? E essa categoria gênero, ela aparece para mim com uma importância muito grande durante uma greve, da qual eu estava participando, greve de trabalhadores rurais no período dos meados dos anos 80, não foram as greves de 84 e 85, mas outras greves que existiram logo depois. E naquele momento nós observamos que as mulheres não estavam presentes no piquete, elas não estavam presentes nas manifestações públicas. E para nós surgiu assim um questionamento. Como as mulheres não estão aqui, se elas estão no eito, ou seja, se elas são cortadoras de cana, se elas trabalham na roça, então por que elas não estão aqui? Porque estão aqui somente os homens. E vale dizer também que algumas mulheres presentes, elas eram vistas, muito mal vistas, inclusive pelos próprios colegas. Eram consideradas mulheres que queriam estar no meio dos homens, muitas vezes elas eram inclusive destratadas publicamente,
E então esses elementos foram assim importantes para que eu tivesse uma nova abertura. E isso ocorreu a partir do momento em que nós fomos procurar as mulheres. Isso ocorreu na cidade de Guariba, então era uma cidade onde eu ia com muita frequência em virtude dos acontecimentos dos anos 80 e em contato com as mulheres, eu percebi que elas não estavam no piquete, elas não estavam nas manifestações, não era em razão da proibição ou até mesmo do medo dos empreiteiros ou dos responsáveis pela disciplina de trabalho, então até mesmo pelos patrões. Elas não estavam porque elas estavam sendo impedidas pelos maridos. Eram os maridos que as impediam de participar dos movimentos. Então, é claro que aí surgiu uma questão extremamente importante e foi um momento assim até mesmo de muita alegria para mim, porque eu consegui não somente ampliar o meu universo de pesquisa, de discussões, como também eu aprendi muito. Eu aprendi que quando se vai a campo não se pode ir tão somente com uma visão, quer dizer, direcionada. Quer dizer, do meu ponto de vista, quando se vai a campo, tem que cada vez mais procurar alargar a própria visão. Então, nós precisamos basicamente estabelecer uma conduta antes de irmos a campo, não é isso? Que tipo de conduta? Não sermos assim precipitados, primeiramente, não sermos arrogantes, não sermos pessoas prepotentes no sentido de que nós sabemos, nós somos portadores do conhecimento e aquelas pessoas são meramente objeto do nosso conhecimento. Esse é um ponto, a meu ver, extremamente importante e que eu considero como parte dessa conduta. E a outra parte dessa conduta seria exatamente essa abertura, coisa que eu não tinha até então. Quer dizer, eu somente enxerguei a classe até então e foi somente a partir dessa realidade em campo que eu encontrei ali uma categoria extremamente importante, que era a categoria de gênero, né? Bom, então a partir daí comecei a pesquisar também sobre não somente a situação dos trabalhadores, a questão do processo de trabalho, as relações de trabalho, condição de trabalho, como também essas relações de gênero, divisão sexual do trabalho, discriminação da mulher e assim por diante. Quer dizer, então a realidade ela tomou um outro aspecto, né? E aí é claro que houve a necessidade de muito estudo de minha parte, porque isso até aí os anos finais dos anos 80, nós já vamos ter uma bibliografia significativa no tocante a gênero. Não somente uma bibliografia nacional, como também internacional. Então, é claro que isso exigiu de mim um esforço muito grande, não é isso? Não era somente sociologia rural, ou então uma bibliografia específica sobre classe social, mas também essa bibliografia de gênero, né? E naquele momento havia na Ampox 2 grupos que estudavam gênero, né? Um grupo que era sobre política e gênero e política, e outro que era sobre trabalho e gênero. Então isso também foi muito importante, porque eu me inseri nesse grupo gênero e trabalho. Então aí tive contato com as pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas, tive também a oportunidade de ter algumas pesquisas financiadas pela Fundação Carlos Chagas. Houve uma aluna minha que foi premiada com um projeto de pesquisa especificamente sobre as mulheres pela Fundação Carlos Chagas. E com isso, o meu conhecimento e, enfim, a minha reflexão sobre essa realidade se expandiu muito.
Uma outra temática também que apareceu em campo e que eu não tinha antes nenhuma pretensão de estudar foi a temática da migração, né? Isso porque eu enxergava o trabalhador, mas eu não estava muito preocupada em saber quem era esse trabalhador. A minha preocupação era mais entender o trabalho, as relações de trabalho, né? Então, o meu foco era o trabalho, posso dizer, num determinado momento, sobretudo nos meus primeiros trabalhos. E depois, aí eu passei a enxergar que aquele trabalhador, ele não era um trabalhador daqui de São Paulo, daqui da região de São Paulo, na sua grande maioria, e era um trabalhador que vinha do Vale do Jequitinhonha, que vinha da Bahia, ou até mesmo de outros estados do Nordeste. Mas é interessante porque quando a gente está em campo, a gente tem assim, uma preocupação muito grande de dar conta daqueles pressupostos da pesquisa, não é isso? E eu acho que muitas vezes a gente fica assim, tentados a não enxergar outros elementos. Muitas vezes isso não é possível. Não é possível porque temos tempo. Então, por exemplo, vocês que estão fazendo uma dissertação de mestrado, que estão fazendo doutorado, vocês têm um tempo para finalizar o trabalho. Então, mesmo que alguns elementos importantes apareçam em campo, esses elementos não podem ser levados em conta em razão desse tempo. Mas, no meu caso específico, eu não tinha essa imposição de tempo, porque eu já estava fazendo isso no momento em que eu era professora em Araraquara e, consequentemente, eu tinha o tempo da minha pesquisa, a não ser o cumprimento de relatórios, não somente para a universidade, como também para as agências financiadoras. E no tocante à migração, também foi muito importante, foi um achado em campo. Eu não tive essa preocupação teórica antes, porque num determinado momento eu fui levada a um barracão, isso foi em 1988. Eu fui levada a um barracão, e eu vou usar essa expressão porque era isso mesmo, era assim mesmo chamado, com trabalhadores provenientes do Vale do Jequitinhonha. Era um total de mais ou menos 60 pessoas. E esses trabalhadores estavam ali para a colheita de café na fazenda. E a situação era muito precária, não somente pelas condições de moradia, como também visivelmente eram pessoas doentes, havia crianças que também eram levadas para o trabalho e conversando com aquelas pessoas, isso foi durante as férias, era o mês de julho e portanto fazia muito frio. Ela sentiu muito frio, sentia, portanto, uma dificuldade muito grande em se adaptar ao próprio clima aqui da nossa região durante o inverno, e mesmo porque também elas não tinham os agasalhos suficientes. Bom, a precariedade, a vulnerabilidade daquelas pessoas me chamou muito a atenção, foi alguma coisa que despertou também outros elementos em mim. E o que mais aparecia naquele momento era a seguinte expressão: a gente vem para cá porque na terra da gente a gente não consegue emprego, a gente não consegue trabalho. E aqui não é a terra da gente, aqui não é o lugar da gente. Então isso me marcou muito. E eu vou dizer a vocês que é bastante importante essa preocupação com as expressões que as pessoas usam, com o modo de falar. E, sobretudo, quando tais expressões, elas se repetem. Então, lugar da gente, terra que não é da gente, lugar que não é da gente. E eu fiquei depois me perguntando, além de estar assim muito abalada do ponto de vista emocional pela realidade que eu constatei, eu fiquei me perguntando, mas o que significa isso? O que significa terra da gente?
Então, a partir daí, eu tive a necessidade de buscar esse conhecimento, o que era essa terra da gente. Então, fiz uma pesquisa e fui até o Vale do Jequitinhonha para conhecer essa terra da gente. E foi também um momento de muita descoberta, né? Não somente, porque realmente uma outra terra que não é essa terra do capital, do agronegócio, da superexploração da força de trabalho, mas uma terra dos camponeses. Então, aí eu vi que essa força de trabalho que aqui estava, essa mão de obra que aqui estava, era uma mão de obra camponesa. Eram pessoas que tinham pequenos lotes de terra, mas não conseguiam sobreviver com aquela terra, e para isso tinham a necessidade de migrar e complementar, portanto, essa sobrevivência familiar, com esse salário duramente conseguido aqui nessa terra que não é da gente, né? Mas não foi só isso, quer dizer, não foi somente entender essa migração do lá e do cá, esse ir e vir constante, como também entender uma outra cultura, um outro modo de vida e entender também uma outra história, porque muitas vezes nós, estando aqui no estado de São Paulo, nós focamos as nossas pesquisas aqui e parece que o resto do mundo, o resto do Brasil não existe muito, né? Então ali eu pude ver esse sertão, né, do qual fala o Guimarães Rosa, né? Esse sertão, essa outra gente, né? Essa outra terra, essa outra cultura e esse outro modo de vida, né? E inclusive com uma riqueza cultural, uma região onde se tem uma riqueza cultural muito grande. Foi possível também entender o porquê daquelas migrações, por que as pessoas saíam de lá, por que não havia políticas públicas destinadas a elas, né? Por que não havia, assim, um auxílio para essa agricultura familiar e assim por diante. Então, foi possível perceber também todo um processo de desapropriação das terras dos camponeses, e desapropriação essa que eu até considerei naquele momento dos meus estudos como um verdadeiro processo de acumulação primitiva, tal como Marx descreve, né? Processo de expropriação da terra e das condições de vida, né? Bom, então, como vocês podem perceber, né, o leque de preocupações foi realmente aumentando. É claro que aí exige por parte do pesquisador ou da pesquisadora um esforço muito grande de estudos. Então, não pensem vocês que vocês vão terminar o mestrado e doutorado e vão parar de estudar, muito pelo contrário, aí que nós vamos ter mais estudo, cada vez mais estudos. Então, é estudo até morrer, eu imagino, né? E assim foi. E depois eu tive também uma outra experiência de conhecer uma outra terra que não é da gente, né? Aliás, uma outra terra que é da gente, porque a terra que não é da gente é essa aqui, em relação aos trabalhadores do Maranhão. Isso já uns 10 anos depois, praticamente uns 20 anos depois. Nós começamos a constatar que estava havendo uma mudança na cartografia migratória, digamos aqui, para essa região. Então, se antes eram os mineiros, os baianos, a partir do começo do século XXI, nós vamos ter a presença de trabalhadores que vinham do Maranhão e do Piauí. Portanto, distantes daqui, é mais de 3.000 quilômetros. E aí comecei a me perguntar, mas por que essa gente vem para cá, uma distância tão grande, e por que eles estão vindo, sendo que antes nós não tínhamos registros da presença desses trabalhadores aqui no corte de cana. Bom, então eu fui aí descobri de onde eles vinham, de uma região sobretudo do sudeste do Maranhão, numa cidade chamada Timbiras. Timbiras são 3 cidades, Timbiras, Codó e Coroatá.
e uma região dos cocais maranhenses, né, onde existem as florestas de babaçu, e era de lá que esses trabalhadores eram provenientes. Então fui até lá também desenvolvendo um projeto de pesquisa, e foi também uma realidade extremamente importante e de uma riqueza muito grande de informação. Não somente pela diversidade física, geográfica do lugar, né? Eu nunca tinha visto o babaçu, eu nunca tinha visto, muito menos a floresta de babaçu, nunca tinha estado no Maranhão, e aí fiquei totalmente deslumbrada, porque além da beleza natural, né, da pujança da natureza, algo completamente diferente do Vale do Jequitinhonha, que era uma terra pobre, ressequida, com problemas de seca, falta de água. Lá era exatamente o oposto, os rios caudalosos, né? Uma natureza exuberante, uma população rural pequena, considerando, digamos assim, a imensidão do estado do Maranhão. Bom, e aí a primeira questão que aparece era entender a estrutura agrária do Maranhão e todo o processo de ocupação do estado, enfim, de concentração da terra, da violência que se dá ali e assim por diante. E ali no Maranhão eu também tive uma preocupação com a questão de gênero. Então as mulheres elas são camponesas. Elas trabalham principalmente com o babaçu, né? E aí o babaçu assume para elas uma importância muito grande, quer dizer, não somente no sentido de ser um fruto natural da própria natureza, com o qual elas sustentam os filhos e sustentam muitas vezes a própria família, mas é também um fruto que tem um valor simbólico muito grande. Então, o babaçu, na verdade, é considerado assim como uma espécie de mãe, portanto, é a natureza que nutre, é a natureza realmente que alimenta. Então, ali eu pude também perceber uma simbologia de uma importância enorme para o entendimento daquela realidade social. Eram pessoas que lutavam, né, para ainda manterem um contato com a natureza, mas também eram pessoas que estavam vivendo um processo violento, violentíssimo de expropriação. Ali eu pude constatar a destruição das casas desses camponeses através de queimas, né? Pude constatar também os assassinatos, porque fui lá no cartório e fiz uma pesquisa nos processos. Pude constatar, né, como a natureza ela permite que essas pessoas ainda expropriadas e vivendo nas chamadas pontas de rua, elas conseguem ainda sobreviver, né? Então do babaçu, as mulheres extraem o azeite, elas vendem esse azeite, isso lhes permite comprar alguns alimentos, mas elas também, com o que existe dentro do coco, né, que é uma parte branca, no mesocarpo, elas conseguem tirar essa parte e fazer uma espécie de farinha, que é um mingau, que é um nutriente para as crianças, né? Conheci também ali o trabalho da CPT, que é um trabalho maravilhoso, né? E, sobretudo, um trabalho de freiras. E aprendi muito com essas freiras, porque eram freiras alemãs, provenientes de Frankfurt. E a primeira pergunta que eu fazia era exatamente essa: como essas mulheres saem de Frankfurt e vêm para cá, né, no lugar desses, né?
porque ali o contraste é muito grande. Quer dizer, de um lado havia a exuberância dessa natureza, né? E de outro lado a miséria das pessoas, a pobreza das pessoas, né? E ali aquelas freiras, aquelas mulheres que estavam preocupadas com a multimistura, em levar, né, o mínimo que fosse para nutrir as crianças naquelas grotas as mais escondidas, as mais distantes, e ao passo que praticamente o poder público ausente e, por outro lado, a presença dos grandes proprietários sob a forma de ameaça. Quer dizer, não somente na medida em que eles expropriam as terras dos camponeses, botam fogo, né, nas suas plantações, como também quando eles ocupam as terras e destroem a floresta de Babaçu. Então, pude também constatar esse crime ambiental, além do crime social, esse crime ambiental no tocante à destruição da floresta de Babaçu, para depois surgirem as pastagens para a criação de gado. Tanto é que no Maranhão, vocês sabem que tem o posto chamado Itaqui, na cidade de São Luís, que é considerado um dos maiores aí da América, e é por ali, sobretudo, que é exportado não somente o ferro, que é proveniente de Carajás, como também de todas as demais riquezas minerais e também do gado ali do Maranhão e Pará, né? Bem, então, aí conheci essa outra terra, né? E a questão migratória, mais uma vez, é realmente muito presente. E em relação a isso, eu participei de vários eventos, quer dizer, não somente aqui no Brasil, mas também fora. E foi através dessa pesquisa que eu estreitei meus laços com os pesquisadores de América Latina, do México, do Uruguai, da Argentina e também do Equador. E todos esses pesquisadores muito preocupados com questões muito semelhantes às minhas, com a questão do trabalho, a questão da expropriação dos camponeses, a questão migratória. No caso do México, por exemplo, os pesquisadores preocupados não somente com a migração nacional, como também a internacional, para os Estados Unidos, sobretudo. Enfim, vocês podem perceber que a pesquisa, ela vai nos levando. Eu diria até mesmo que não somos nós que levamos a pesquisa, mas às vezes muito mais é a pesquisa que nos leva. Imagina, lá atrás eu não podia imaginar que a partir das pesquisas, eu fosse levada a ter essa interação com o pessoal de América Latina. E é algo que está sendo cada vez mais estreitado nesse momento, porque eu faço parte de um grupo, que é o grupo GT 45 do Claxo, que tem os pesquisadores da Argentina, do Uruguai, do México e do Peru. E aqui do Brasil somos eu e a professora Salete Cavalcante, da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, e agora nós estamos pensando em dar continuidade a esse grupo, fazendo uma nova proposta ao Claxo, mas por meio desse GT, e aí participando também de eventos no México, na Argentina e também no Uruguai, eu pude também me inserir num curso de pós-graduação na Argentina, na cidade de Neuquén, e aí em colaboração com a professora, sobretudo com o grupo da professora Mônica Bendini, tive também a oportunidade de oferecer o ano passado uma disciplina sobre a sociologia, a sociologia rural latino-americana lá, né? Então, realizando essas pesquisas, essas interações elas vão nascendo, elas vão se frutificando,
e não somente através da participação em eventos, como também de publicações. E tem sido muito interessante, porque o que nós estamos percebendo é que para nos conhecermos enquanto latino-americanos, nós precisamos fazer exatamente esse tipo de trabalho. Quer dizer, não basta dizer que a gente faz parte da América Latina, não é isso. Mas a gente realmente tem que fazer esse trabalho de interação, de participação e de discussão mesmo. E vamos cada vez mais concluindo que as nossas realidades se assemelham muito, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o que está acontecendo na Argentina, eu vejo uma semelhança muito grande ao que está acontecendo aqui no Brasil, e a mesma coisa em relação ao México, embora que o México tenha essa particularidade, que é a questão das imigrações internacionais, né? Bom, o que eu poderia dizer mais, né? Quer dizer, isso tudo para falar do objeto, né? Poderia falar até muito mais, mas eu não quero cansá-los tanto. Poderia falar sobre um outro item referente a os desafios metodológicos encontrados, né? E os desafios são muitos. Eu diria que não é fácil realizar pesquisas nessa temática, porque nós trabalhamos com uma situação de medo. Os trabalhadores são muito vigiados, são muito controlados e eles têm medo de falar. Então, nós observamos isso em qualquer situação aqui no estado de São Paulo. Nos alojamentos, né, há vários alojamentos de trabalhadores rurais ainda aí no meio dos canaviais. Eles são controlados pelos responsáveis da usina. E mesmo quando eles estão nas cidades, existem ali outras formas de controle, porque ali também residem os feitores, residem os fiscais, e é bem o retrato daquilo que o Foucault analisa como panóptico, né? Então, o que nós precisamos fazer muitas vezes é aproveitar essas fendas, oportunidades para conseguirmos falar com esses trabalhadores, porque ainda que eles vivam uma situação de superexploração, de baixos salários, é o que eles têm. Então, o medo advém da possibilidade da perda desse trabalho e da perda do emprego e, consequentemente, da própria sobrevivência. E aí impõe-se uma questão que é a questão ética em pesquisa, né? Até que ponto nós, ao fazermos as nossas pesquisas, nós também muitas vezes nós corremos os riscos de colocar esses trabalhadores numa situação mais vulnerável ainda, né? E eu vou dar um exemplo que talvez seja o exemplo extremo da minha experiência de pesquisa, que nem aconteceu diretamente comigo, mas foi indiretamente. Foi em relação à pesquisa de um orientando que acabou de defender o doutorado aqui, que é o Lúcio Versosa. Ele defendeu o doutorado no dia 10 de março, e uma tese que, a meu ver, eu considero um orgulho para o curso de pós-graduação, ter essa tese defendida aqui. Gostaria muito que o programa realmente reconhecesse essa tese como algo extremamente importante, porque é uma tese que pode, enfim, dar uma contribuição enorme para a luta dos trabalhadores rurais no Brasil, né, principalmente os cortadores de cana. E eu vou dizer por quê. É uma tese que estudou as relações de trabalho, as condições de trabalho dos cortadores de cana no estado de Alagoas. E ele foi percebendo, a cada momento que ele estava em campo, que os trabalhadores mencionavam muito a palavra canguru.
e o que era esse canguru. Ah, eu já tive o canguru, fulano já teve o canguru, o outro morreu de canguru. E o que era o canguru? Bom, o canguru era uma cãibra generalizada por todo o corpo durante o trabalho, causada pelo excesso de esforço, né? E muitas vezes, como eles descrevem, esse canguru começava no dedo do pé e ia até a língua, e impedia muitas vezes o trabalhador até de pedir socorro. Tal era a situação. Bom, então o objeto de pesquisa dele foi o canguru, estudar o canguru, e até o título é Os Saltos do Canguru nos Canaviais Alagoanos. E por que o canguru? Exatamente porque eles denominam canguru, justamente pela posição que eles ficam, né? Eles ficam todos assim, eles se encolhem para evitar que a dor aumente, né? Porque qualquer movimento eles não aguentam a dor, não suportam a dor. Bem, então esse foi um trabalho muito difícil, mas como eu disse a vocês, se aqui existe essa vigilância, lá essa vigilância muitas vezes é até maior. Mas a preocupação do trabalho do Lúcio foi ir além, no seguinte sentido, porque eu me esqueci de dizer a vocês antes que todo esse trabalho que eu desenvolvi durante esses anos todos, né, são mais de 30 anos de pesquisa, eu tive uma participação política muito grande. Quer dizer, não foi somente um trabalho acadêmico que ficou aí nas prateleiras e também que foi para publicação, e nem muito menos que que resultou apenas em trabalhos para eventos, tanto nacionais quanto internacionais. Quer dizer, eu tive também uma preocupação política no sentido de participar dos movimentos de recusa dos trabalhadores rurais, e para isso eu tive um contato muito estreito com a Pastoral do Migrante aqui, sobretudo na cidade de Guariba, né? Bom, em razão disso, nós conseguimos denunciar, portanto eu estou fazendo um parênteses para depois voltar à tese do Lúcio. Nós denunciamos a partir de 2002 até 2008 um total de 23 mortes de trabalhadores causadas por excesso de esforço aqui no estado de São Paulo. Bom, e quem primeiro descobriu isso foi um aluno meu de iniciação científica, né? E esse aluno começou a percorrer os alojamentos de trabalhadores migrantes, e ele um dia chegou no meu escritório e disse assim: professor, os trabalhadores estão morrendo de birola, quer dizer, birola aqui e canguru lá em Alagoas. E aí eu vim saber o que significava essa birola, que era na verdade era né, esse acúmulo de cãibras, e muitas vezes o trabalhador entrava num estado de convulsão, e aí infarto e consequentemente a morte. Bom, então nós denunciamos tudo isso e conseguimos mobilizar o Ministério Público e fizemos várias audiências aqui no estado de São Paulo. Mas, ainda que nós conseguíssemos, né, assim, mobilizar os promotores e também muitos juízes do trabalho aqui do estado de São Paulo, nós encontramos uma barreira, que era a seguinte: não havia como provar o chamado nexo causal entre o esforço excessivo e as mortes. Então faltava esse elo, né? E esse elo surgiu exatamente quando o Lúcio começou a desenvolver o trabalho aqui. E por quê? Porque o Lúcio, eu sempre dizia isso a ele foi muito reticente em relação a tudo isso. Os pais dele são médicos e o pai é cardiologista. Então eu vi uma possibilidade de fazer uma parceria de pesquisa com o pai. Por quê?
Por que o médico? Porque não adianta o sociólogo dizer que o trabalhador está morrendo pelo esforço, pelo excessivo esforço. Mas se o médico disser, isso vai valer. Isso vai valer. E eu sempre digo, não adianta, se alguém morrer aqui agora, eu posso dizer que teve um infarto. Só vai valer se o médico realmente disser que morreu porque teve um infarto, né? É o médico que tem autoridade sobre o nosso corpo. E isso Foucault já mostrou há muito tempo. Bom, então, depois de muito tempo com o Lúcio, ele aceitou a ideia do pai participar da pesquisa. Então, a nossa preocupação era exatamente estabelecer esse link, esse nexo causal entre o esforço excessivo e as mortes, né? E isso foi conseguido, né? Então, nós tivemos aí um trabalho muito difícil, porque nós tivemos que ter tido aprovação do Comitê de Ética de Medicina. Isso, só para vocês terem uma ideia, demorou 1 ano, né? Isso porque era o pai dele que estava, né, orientando para que isso acontecesse. Então, esse Comitê de Ética de Medicina tinha que ser lá em Alagoas, porque a pesquisa estava sendo feita lá. Então, foi 1 ano. Então, vocês podem ver que aí há uma dificuldade muito grande. Então, a partir daí, a partir do momento em que houve aprovação, então os trabalhadores foram selecionados e foram levados para a clínica para fazerem os exames ergométricos e depois também eles ficaram com o frequencímetro que media o batimento cardíaco durante o trabalho e também a perda de calorias e a ingestão de água. Então, os resultados foram esses. Houve trabalhadores que teve durante o trabalho 210 batimentos cardíacos por minuto. Isso significa 20 batimentos cardíacos a mais do que um maratonista, que chega no máximo a 190, né? E aí é muito interessante todos aqueles gráficos mostrando uma linha amarela, que seria o normal, né? E esses batimentos cardíacos todos praticamente acima dessa normalidade, digamos assim. Bom, e o médico aí com a sua autoridade de conhecimento do corpo diz, bom, isso mata, né? Então é isso que eu disse para vocês, que é da importância desse trabalho, porque esse trabalho conseguiu, através dessa parceria com uma outra área, né, da medicina, conseguiu o nexo causal, né? Então, é claro que agora haverá um outro esforço, né, no sentido de mandar para divulgar o trabalho, de mandar para promotores, para juízes, enfim, publicar o trabalho e assim por diante, né? Mas, de qualquer forma, está lá. Foi o aparelho que disse isso. Então, aí, não adianta a gente falar que a nossa área não pode ter objetividade. Às vezes, a gente precisa muito da objetividade, porque senão nós vamos ficar só falando de muita coisa, né? Então, ali, 210 batimentos cardíacos por minuto, o trabalhador ingere, em média, 9 litros de água por dia e perde até 5.000 calorias por dia. Isso aí. Então, é um trabalho aí, quer dizer, do ponto de vista da teoria, a superexploração do trabalho, certo? Quer dizer, isso a gente vai buscar em Marx, vai buscar em Marini, vai buscar em vários outros autores que vão dizer o que é a superexploração. Agora, ali, nós temos na carne do trabalhador a marca da superexploração, né? Ali, estampado, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, interesse, logo esse trabalho vai ser entregue aí na biblioteca, né? E vai ser disponibilizado e, a meu ver, eu acho que foi assim uma experiência de pesquisa muito boa, não somente para provar aquilo que, né, há mais de 10 anos eu venho buscando essa prova, como também para contribuir para essa luta dos trabalhadores rurais, né? Quer dizer, eu acho que depois disso, dificilmente um juiz vai dizer que um trabalhador que morreu, ele não morreu por conta desse super esforço do trabalho, né?
Então, eu acho que na minha área, basicamente, né, que trabalha aí com a questão do chamado agronegócio, né, o maior desafio metodológico é exatamente esse, quer dizer, é vencer essa barreira do medo que é imposta aos próprios trabalhadores, né? Agora, quando se está na terra deles, esse medo já não existe, não é isso? Então as pesquisas fluem, os trabalhadores conseguem, né, falar livremente. Isso ocorreu tanto no Vale do Jequitinhonha como também no Maranhão. Quer dizer, então aí a liberdade de expressão, ela realmente acontece. Agora aqui, no domínio deles, e notem vocês que não é só o domínio no local de trabalho, como também onde eles vivem. Portanto, tanto no espaço produtivo quanto no espaço reprodutivo, né? Bom, como técnica de pesquisa, eu trabalho basicamente com as técnicas qualitativas, as entrevistas, histórias de vida, trajetórias. Nós temos aí produzido alguns dados interessantes, algumas novidades a respeito disso. Então, uma aluna minha, Juliana Dourado, ela fez uma dissertação de mestrado que ela trabalhou com linhas de trajetória, então fez uma história de vida e depois colocou, quer dizer, tudo isso em linhas mesmo, né? E foi muito interessante para mostrar que quer dizer, a origem do trabalho, da história laboral é a mulher, por exemplo, camponesa, e depois o destino dela era o trabalho aqui nesse abatedouro de frangos, né? Esse é uma dissertação de mestrado que foi defendida aqui também no programa. Quer dizer, elas começaram e terminaram da mesma forma. Mas é muito interessante mostrar que as linhas, elas variam muito de uma história para outra. E o outro ponto importante é que não se trata apenas de atividades rurais, mas também de atividades urbanas. Então, elas foram babá, elas foram secretária, elas foram cortadoras de cana, elas foram bituqueiras, elas trabalharam na colheita da laranja e depois vieram para cá, né? E é muito interessante também verificar como é que se dá o desenvolvimento de todas essas atividades durante o tempo de vida e relacionar isso ao ciclo de vida. Então, quando nascem os filhos, quando há o casamento e depois quando há separação, porque muitas delas se separam, enfim, o que vai acontecendo ali, não somente em relação ao trabalho, como também em relação à vida dessas pessoas, né? Nós temos uma preocupação de não fazer essa dicotomia entre trabalho e vida, mas sim de verificar que trabalho e vida estão relacionados. Eu mencionaria também como uma técnica de pesquisa interessante que a gente analisou, que não foi defendido o trabalho aqui, mas a aluna fez o doutorado aqui, que é da Beatriz Medeiros de Mello. Ela fez o mestrado em Geografia na Unesp de Prudente, mas foi orientada por mim. Então, meia socióloga e meia geógrafa. Bom, e ela aprendeu a fazer mapas lá. E trabalhou também com migrações e aí ela fez, ao contrário da Juliana, que trabalhou com essas linhas, a Beatriz trabalhou com os mapas. Então, colocou essas trajetórias nos mapas. E também foi um trabalho muito, muito interessante, muito avaliado, muito positivamente, inclusive pelos geógrafos, que são chatíssimos em relação a mapas, né? Mas eles aceitaram e gostaram muito da ideia, né? Bom, então é essa metodologia que nós utilizamos, essa metodologia qualitativa, que não se resume tão somente à entrevista, né? Mas ela procura realmente ser um pouco mais ampla. Trabalhamos também com fotografias, né? E aí interpretação dessas fotografias, enfim, dentro de toda uma orientação aí da história oral.
E também com o quantitativo, mas o quantitativo não é o principal, eu diria. É claro que a gente usa o quantitativo, mas assim com base em dados secundários, né, do IBGE, do INCRA, ou então de outros, né, de outras fontes, e onde a gente aproveita para fazer gráficos, tabelas, quadros e assim por diante, né? Bom, eu poderia até ter começado essa conversa com vocês falando da pesquisadora, mas eu falei da pesquisa, mas agora a pesquisadora. Bom, eu vou repetir aqui uma frase da professora Eliette Safiotti, que foi minha professora, que ela sempre dizia o seguinte, que não é a gente que escolhe o objeto, é o objeto que escolhe a gente, certo? Bom, então por que eu escolhi essa temática? Então isso tem a ver com a minha trajetória de vida. Eu nasci na roça, né? Caipira eu sou. Portanto, eu tenho essas marcas. Por mais que há muito tempo que eu não viva na roça, mas foi na roça que eu me criei. Meus pais eram sitiantes, né? E ali era todo um modo de vida caipira, aqui no interior de São Paulo, que me formou, digamos assim, né? Então, eu acredito que, ao fazer a pesquisa, né, essa entrada em campo, eu não tenho dificuldades. Quer dizer, por mais que eu não seja dessa classe social, eu não sou trabalhadora rural, eu não pertenço à classe dos trabalhadores rurais, mas eu tenho essa marca. Então, eu acho que isso facilita muito, né? Talvez uma explicação seria o hábitos do Bourdieu, é isso? Quer dizer, o meu hábitos, quer dizer, aquilo que a gente traz, né? Enfim, é isso, eu trago isso. Então, essa entrada em campo, eu não tenho dificuldade, a não ser essa, como eu disse a vocês, acerca do medo dos trabalhadores, mas não que haja, sim, uma dificuldade na interlocução, no contato, que as pessoas fiquem assim intimidadas, né, em relação à minha presença, nada disso. Então, como eu tenho esse hábitos, então isso acaba sendo muito facilitado. Por exemplo, eu vou dizer confessar algo a vocês. Se eu estou num ambiente muito sofisticado, aí meu hábitos caipira pesa. Aí eu fico incomodadíssima. Eu não me sinto à vontade, mesmo sendo a professora e aquilo que sou atualmente. Então, são esses elementos que fazem parte da nossa psique, eu acho que no nosso jeito de ser, enfim, que as pessoas percebem e isso se estabelece numa relação aí, num contato, não é isso? Então, é claro que quando eu vou conversar com os trabalhadores, né, aí eu já, quer dizer, muitas chaves interpretativas daquele cotidiano eu já sei, entende? Eu já sei, né? Então, eu me lembro que eu fui, questão de duas semanas eu estive no Vale do Paranapanema, fui lá com os geógrafos da Unesp de Presidente Prudente, com os alunos, e fomos a um assentamento de trabalhadores rurais. E aí eram 4 trabalhadores e acho que havia um total de 10 alunos e eu. E uma professora também que estava nos acompanhando. Bom, eu tive assim uma entrada, uma conversa extremamente tranquila com os trabalhadores. E aí, num determinado momento, uma trabalhadora estava falando a respeito do seu trabalho na usina, né? E ela entrou e ela dizia, bom, eu fui faxineira na usina, e falou várias vezes faxineira, mas aí eu falei, mas como assim faxineira? O que você fazia? Você varria ali os locais da usina? Porque, enfim, pensei nos escritórios, alguma coisa assim. Ela disse, não, eu trabalhava naquela parte que fica embaixo ali,
onde a cana passa para ir para a moenda. Eu ficava lá embaixo. Falei, então você trabalhou no Pela Porco? Ela falou, mas como a senhora sabe disso? Entendeu? Então, esse Pela Porco é alguma coisa que eu já tinha ouvido lá atrás dos trabalhadores me dizerem isso. Entendeu? Que é no momento em que a cana vai na esteira, aí eles colocam, imagina aqui essa mesa, cana aqui, certo? Assim, né? Com grelhas, digamos. Eles vão jogando água quente e os trabalhadores lá embaixo para retirarem as canas que caem, toda a sujeira que cai, porque ali cai terra e tudo mais, né? Então, o trabalhador, eu me lembro dessa entrevista até hoje, que ele dizia o seguinte, é o Pela Porco. E o que é o Pela Porco? Então, para alguém que é da cidade, não sabe, mas o Pela Porco, porque quando se mata o porco, aí joga-se água quente para tirar o couro, aliás, não o couro, o cabelo da pele ali, entendeu? Para ficar só o couro, para depois fazer o torresmo, essa coisa toda aí que o pessoal gosta muito com cerveja, né? Mas enfim, então precisa de água quente para fazer com uma faca bem afiada, você tira, né, todo o cabelo ali, né? E deixa só o couro. Então isso chama Pela Porco. Então esse trabalhador dizia, a gente trabalha nessa área do Pela Porco. E aí ela não tinha mencionado Pela Porco, ela falou faxineira, que é uma palavra do mundo urbano, não é da área rural. Imagina falar isso na área rural, não tem sentido, certo? Aí quando eu falei Pela Porco, ela se deslumbrou e aí ela começou a descrever toda a atividade dela, que não tinha nada a ver com faxina, entendeu? Então eu acho que essa entrada em campo, no meu caso, ela é muito facilitada pelo meu hábitos. Seria isso. Bom, só para finalizar, portanto, essa conversa, né, o que eu diria aos alunos, as recomendações? Olha, eu acho que a pesquisa é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. É algo assim que nos coloca em situações muitas vezes difíceis, é algo que nos deixa, às vezes, incomodados. Nós muitas vezes temos até medo de entrar em campo, aquele medo, aquela angústia, não dormimos à noite, porque muitas vezes esse campo, por mais que nós tenhamos conhecimento da nossa teoria, da nossa metodologia, ele é o desconhecido para nós. É isso? Ele é o desconhecido para nós. Mas a pesquisa, ela é algo que nos vitaliza, do meu ponto de vista, porque ela, exatamente com a pesquisa, que nós podemos revitalizar a teoria, porque senão a teoria vai ficando dogma, não é isso? Então, para evitar que essa teoria fique endurecida, nada melhor do que uma pesquisa para, né, flexibilizar essa teoria. Então, sem a pesquisa, é impossível a gente trabalhar teoricamente, do meu ponto de vista. Então, a recomendação que eu daria a vocês é o seguinte, se preparem muito bem para campo, para essa entrada em campo, fortaleçam o conhecimento de vocês, sejam humildes, não prepotentes, achando que vocês são os donos do conhecimento e aquelas pessoas são pobres coitados, que isso, sem dúvida alguma, é um ponto importante para facilitar esse contato e o estabelecimento dessa relação de confiança. O entrevistado, ele precisa ter confiança em nós, pesquisadores. Eu vi muito isso em relação à tese do Lúcio. Quer dizer, ele precisou de ter assim, um trabalho, digamos, de uns 4 meses para ter a certeza que os trabalhadores estavam confiando nele. E, por outro lado, havia também um medo muito grande, se a usina soubesse que tudo aquilo estava acontecendo, eles poderiam perder o emprego. Então, vocês imaginam o quanto é necessário esse compromisso, né? Quer dizer, o que a gente estabelece com os nossos sujeitos pesquisados é uma relação de parceria
e de compromisso. Ou então aquilo que a Ecleia Bose afirma, que é o pertencimento à mesma comunidade de destino. A gente não vai lá para extrair o dado, certo? Mas a gente vai exatamente para estabelecer esse contato, essa aproximação com o objetivo, que é a transformação social, principalmente desse país que nós vivemos. Então, eu gostaria de agradecer a atenção, me desculpe se eu passei do tempo e se foi cansativo, tá? E parabenizar mais uma vez as duas professoras, Lucy e Tatiane, pela brilhante iniciativa.